dia, tchau. Pode já, né? Bom dia, senhores vereadores e ao público e também a todos que nos acompanham pela internet. Solicito da senhora segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Alceu Antônio Maziero. Presente. Celso Roberto Pegorinho. Presente. Edmilson. Presente. José Eduardo Trevisan. Presente. Zé Lourenço. Presente. Mara Valdo. Presente. Cristina Cury presente. Marta. Presente. Maurício. Presente. Havendo número legal, inclusive para deliberações, declaro aberta a 14ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos que esta sessão extraordinária foi convocada especificamente para deliberação sobre as seguintes matérias. Primeiro, recebimento ou não da representação por infração político-administrativa apresentada pelo cidadão e eleitor Luiz Antônio Casonato em face do prefeito municipal Rui Diomedes Fávaro. Segundo, projeto de lei do Executivo número 61/2020, número 74/2020 e número 75/2020 e a proposta de emenda à lei orgânica número 4/2020, de autoria da mesa diretora. Antes de dar início às deliberações pautadas, será colocada em votação a ata da 15ª sessão ordinária. Como a cópia dessa ata já foi previamente disponibilizada a todos os vereadores, dispenso a leitura e a coloco em votação. Presidente, eu pedi para fazer uma correção, né? O Paulo Foi feita? Já? Tá. Então tá bom, presidente. Obrigada. Nada. Os vereadores que estiverem de acordo com a ata da 15ª sessão ordinária, permaneçam como estão. Aprovada a ata. Prosseguindo, informo que foram apresentados pedidos de regime de urgência subscrito com o número mínimo de assinaturas aos projetos de lei do Executivo número 74 e 75 de 2020. Dessa forma, nos termos regimentais, as suas deliberações ocorrerão em discussão e votação única. Continuando, informo que foi apresentada pelo cidadão e eleitor Luiz Antônio Casonato representação por infração político-administrativa em virtude de ofensa aos princípios constitucionais e administrativos, com consequente abertura de processo de cassação de mandato eletivo, em face do senhor prefeito Rui Fávaro. Vamos iniciar os trabalhos de deliberação sobre a representação apresentada. Primeiramente, eu solicito da segunda secretária que comece a fazer a leitura da representação e depois a gente divide. Representação por infração político-administrativa. Luiz Antônio Casonato, brasileiro, solteiro, cidadão em pleno gozo de seus direitos políticos, portador do RG 15 807 420 SSP e CPF 090 796 76803. Título de eleitor número 0203 003 0167, residente domiciliado na rua Voltaire Nogueira dos Santos, no número 306, nesta cidade e na comarca de Dois Cós, São Paulo, com o fulcro dos artigos 71 da Lei Orgânica Municipal e artigo 9 da Lei 866 de 93, vem respeitosamente perante a presidência e a mesa, ouvido o soberano plenário, propor a apresentação por infração política administrativa em virtude da ofensa aos princípios constitucionais e administrativos, com a consequente abertura de processo de cassação de mandato eletivo em face do senhor prefeito Rui Diomedes Fávaro, PTB, cuja qualificação é de conhecimento desta Casa em razão da prática de ato incompatível em tese com os deveres inerentes ao cargo de chefe do Poder Executivo, o que faz em razão dos fatos e fundamentos que passa a expor, assegurando-se e representando o contraditório e a ampla defesa com obediência às normas procedimentais aplicáveis. Justificativas. 1. A justificativa, denúncias recebidas e notícia veiculadas na imprensa que levam este cidadão a tomar esta providência encontram-se ao longo desta peça. 2. O ilustre senhor prefeito, senhor Rui Diomedes Fávaro, na data de 6/1/2017,
contratou para cargo em confiança, comissionado, o cidadão de nome André Gustavo de Castro, o qual introduziu-se no quadro de servidores públicos do município de Dois Córregos, recebendo dos cofres públicos a importância de R$ 3.887,14 e R$ 3.887,14 mensais. O documento está em anexo. Terceiro, ocorre que o servidor público André Gustavo de Castro é empresário, comerciante na cidade no ramo de papelaria e sua microempresa está registrada com o CNPJ 7468884747, nome André Gustavo de Castro ME, localizada na rua Rosa Suti da Silva, número 167, bairro Centro, nesta cidade, documentos em anexo. Número 4, também seria de todo pertinente informar que a Prefeitura Municipal de Dois Córregos, por diversas vezes, firmou o contrato administrativo de prestação de serviço de fornecimento de bens com a empresa do servidor público André Castro, conduta esta que ofende de maneira inequívoca os princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição Federal. Quinto, nobre presidente da Câmara, as condutas em exame são inferidas nos anexos, documentos encaminhados a esta Casa de Leis e acompanham esta representação e tal aparato probatório embasa e comprova tal conduta inadmissível praticada pelo senhor prefeito. Número 6. Por tais razões, somente agora, após análise dos elementos documentais e da repercussão que o fato gerou na sociedade doiscorreguense, que firmei minha convicção acerca da necessidade de deduzir a presente representação contra o senhor prefeito Rui Diomedes Fávaro e a deduzo com observância aos princípios da presunção da inocência e da ampla defesa, corolatários do devido processo legal. Número 7. O artigo 5º, inciso 1º, do Decreto-Lei número 201/67, dispõe sobre a legitimidade para a propositura de denúncia, visando a apuração de fatos e a consequente cassação de mandato do prefeito por infrações políticas administrativas, estabelecendo claramente a legitimidade de qualquer cidadão para a propositura da peça in verbis. Artigo 5º. O processo da cassação de mandato de prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com exposição dos fatos e a indicação das provas. 8º. Nesse sentido, a denúncia poderá ser apresentada por qualquer cidadão, desde que seja eleitor e que esteja evidentemente no gozo de seus direitos políticos. Trata-se aqui da satisfação do princípio da livre denunciabilidade popular, que é postulado aplicável ao processo de responsabilização político-administrativa dos agentes políticos. 9. Assim, o ora representante é parte legítima para propor a presente denúncia, pois está no gozo de suas prerrogativas políticas. Da obrigatoriedade de recebimento da denúncia. 10. O recebimento da denúncia e leitura na sessão, imediatamente subsequente à sua propositura, é ato vinculado da presidência da Casa Legislativa, sob pena de incidir em crime de responsabilidade, punido com perda de mandato, nos termos do artigo 8º, inciso 1º e 2º, do Decreto de Lei nº 201, de 1967. Do direito. 11. Nobre presidente, o ordenamento jurídico brasileiro impede certas pessoas de contratar com o poder público e entre as peças impedidas estão servidores efetivos, ocupantes de cargos com comissão ou ocupantes de função de confiança e vereadores que são proprietários de empresa, comércio ou participação em sociedade. Senão, vejamos o que está expresso na Lei Orgânica do Município de Dois Córregos, São Paulo. Artigo 7.1. Não pode participar, direto ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens eles necessários a servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Parágrafo único. Nas mesmas proibições do caput, incluem-se
os parentes, inclusive por afinidade, até o 2º grau, em linha reta ou colateral, do prefeito e do vice-prefeito, dos vereadores, dos secretários municipais ou direitos equivalentes. Também, tal prática é proibida na Lei 10.261 de 68, Estrutura dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Artigo 243, é proibido ainda ao funcionário: 1. Fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo, por si ou com representante de outrem. E ainda, o artigo 9º, mais especificamente no seu inciso 3, da Lei Federal número 866, de 93, diz, artigo 9º, não poderá participar direto ou indiretamente da licitação ou execução de obra ou de serviço e de fornecimento de bens a eles necessários. Inciso 3, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 12, portanto, resta claro e evidente que os fatos praticados pelo senhor prefeito rechaçado e proibido nos 3 níveis da Federação Brasileira, isto é, municipal, estadual e federal. 13, outro sim, o impedimento de participação em licitação ou na execução da obra ou serviço de fornecimento de bens é claramente aplicável ao servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante, que no caso específico é a municipalidade. Daí porque não se pode admitir que o servidor público, seja ele efetivo ou ocupante de cargo em comissão, função gratificada, firme contrato com o poder público. Se está impedido até mesmo de participar da licitação, não pode firmar contrato com o órgão público contratante. De outro lado, nota-se que a vedação do serviço... 14. De outro lado, nota-se que a vedação diz servidor ou dirigente, não dizendo se é efetivo ou comissionado, ou função de confiança. Tem-se, portanto, que o vocábulo utilizado pelos legisladores é de amplitude tal que seja capaz de abranger não somente os cargos em comissão e funções de confiança, como também servidores efetivos. Quisessem fazer distinção entre os efetivos e aqueles ocupantes de cargos em comissão, certamente trariam especificados dentro do corpo da lei essa diferenciação. Não o fez, devendo o impedimento estender-se a todos os servidores, sejam comissionados ou efetivos, ou inclusive aqueles que exercem função de confiança. 15. Aliás, ainda, mais impedidos estão os ocupantes dessas funções de confiança e de cargos em comissão, considerando-se a proximidade ainda maior que eles detêm do chefe do Poder Executivo e o exercício de funções de chefia e assessoramento dentro do órgão público, podendo trazer a tais pessoas privilégios diversos em relação aos demais licitantes. Estar-se-ia ferindo tanto o princípio da igualdade como também da moralidade e da impessoalidade. Sobre o tema, ponderou Marçal Justin Filho. 8. O impedimento do servidor e o princípio da moralidade. Também não pode participar da licitação o servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Também se proíbe a participação de empresas cujos sócios, administradores ou empregados, controladores, etc., sejam servidores ou dirigentes dos órgãos contratantes. Essa vedação reporta-se ao princípio de moralidade, sendo pressuposto necessário da lisura da licitação e contratação administrativa. Comentários à Lei da Licitação e Contratos Administrativos, 10ª edição, São Paulo, Dialética 2004, de página 191. Neste sentido, já se posicionou o Tribunal de Contas da União com o seguinte teor: não passa pela avaliação de saber se os servidores detinham ou não informações privilegiadas para que estejam impedidos de participar direto ou indiretamente da licitação por ele realizado. Decisão número 133 de 97, plenário referente ao Ministério Bento José Bulgarim. Noutra decisão, também o TCU entendeu-se que, apesar de o sujeito
deu sujeito. Não ocupar cargo público ou função de confiança ao representar como gente de um programa do Ministério, passou a exercer em... não consigo enxergar. Munus público, que obrigava a atuar de acordo com o interesse público e, consequentemente, o impedia de contratar com a administração pública. Acórdão número 601, 2003, plenário, relatório do Ministério, Augusto Sherman Cavalcante. Ministro. Isso, está embaçando. Eu respiro aqui, embaça meu óculos. Eu não consigo enxergar. 16. Há ainda outras decisões do TCU no sentido de tratar como impedidas de contratar com a administração pública ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas, bem como servidores em geral, que mesmo quando não desempenham tais cargos, ostentam maior conhecimento do objeto licitado que os demais participantes. Como visto no relatório precedente, nessa representação aprecia-se irregularidade consistente na contratação de sociedade empresária cujo sócio cotista era, à época da licitação, servidor do órgão licitante, o que configura violação ao artigo 9º, inciso 3 da Lei 8.666/93. A demissão do cargo em comissão ocupado por dirigente que participou diretamente da fase interna da licitação não impede a incidência da vedação contida no artigo 9º, inciso 3 da Lei 8.666/93. Uma vez que, embora perdendo a capacidade de influir no resultado da licitação, remanesce a vantagem do maior conhecimento acerca do objeto licitado em relação aos potenciais concorrentes. Acórdão número 1448/2011. Plenário, relator ministro Augusto Nardes. 17. Frise-se, aliás, que a posição do Superior Tribunal de Justiça, entendendo que, mesmo em caso de servidor licenciado, que não é o caso, pois o servidor público André Gustavo de Castro estava na ativa, aplica-se a ele o impedimento de participação na licitação, contida no artigo 9º, do inciso 3 da Lei 8.666/93. Diz o precedente o seguinte: o fato de o servidor citado estar licenciado à época da licitação é irrelevante, porque não deixou ele de ser funcionário da Sabesp, de ter vínculo com esta. Atenta contra o princípio da moralidade pública, admitir a participação de servidor licenciado da administração em licitação. Com isso, estaria sendo atingido o princípio da igualdade, que deve imperar no certame. É verdade que o artigo 84, caput da mencionada norma legal, considera como servidor público aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público. Mas isso não quer dizer que o servidor licenciado deixe de ser servidor, porque ele continua vinculado à administração. Seu contrato de trabalho está apenas interrompido ou suspenso, mas em vigor. STJ 25.411.15, São Paulo, relator ministro Garcia Vieira, primeira turma. 18. Assim, tem-se que servidores efetivos, ocupantes dos cargos em comissão ou mesmo de função de confiança, não podem contratar com o poder público, do qual fazem parte, seja por meio de empresa ou comércio próprio ou por meio de sociedade que integrem. Ainda que proprietários de empresas ou que tenham participação em sociedade não podem sequer participar do processo de licitação, menos ainda firmar contrato com o poder público, considerando que a execução contratual sucede à própria participação na licitação. Sendo assim, os fatos não deixam dúvidas acerca do vício de legalidade do caso em tela. 19. Preclaro, presidente, a principiologia do artigo 37 da Constituição Federal. Impõe a todos quantos integram os poderes da República nas esferas compreendidas na Federação, obediência aos princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade, eficiência e publicidade. 20. O princípio da impessoalidade obsta que critérios subjetivos ou anti-isonômicos influam na escolha dos candidatos exercentes da prestação de serviços públicos. Há nos autos provas contundentes de que o senhor prefeito ofendeu os princípios constitucionais da moralidade, legalidade e impessoalidade e, portanto, praticou ato de improbidade administrativa com base no artigo 11 da Lei 8.429/92. 21.
Em outras palavras, a promiscuidade das relações de amizade entre o servidor público André Gustavo de Castro, dono do comércio que prestava serviços para a prefeitura, e o senhor prefeito Rui Fávaro, não só ofendeu a lisura do procedimento administrativo na contratação, como também causou vícios insanáveis, decorrente da violação dos princípios básicos da administração pública e das leis municipal, estadual e federal. Conclusão, 22. Os dispositivos até aqui mencionados são unânimes para prever e possibilitar a abertura de processo de cassação de mandato em face do senhor prefeito. Excelência, é o caso em tela, face ao comportamento inadequado, ilegal e atentatório contra os princípios constitucionais e as leis vigentes em nosso ordenamento jurídico. 23. Nesse sentido, competirá à presidência da mesa diretora observar o disposto no artigo 5º, inciso 2 do Decreto-Lei nº 201/1967, para determinar, na primeira sessão, após o protocolo desta denúncia formal, a sua leitura e posterior consulta à Casa sobre o seu recebimento, o que deverá ser feito através de voto aberto e nominal, conforme o artigo 49 da Constituição do Estado de São Paulo. 24. Oportuno ressaltar que a leitura desta peça inicial pelo presidente da Casa não se trata de ato facultativo ou discricionário. Está o ilustre edil obrigado, via legislação pertinente, a colocar a denúncia em votação, para ver se esta será ou não recebida, sob pena de incidir em crime de responsabilidade, punido com perda de mandato, nos termos do artigo 8º, parágrafo 1º e 2º do Decreto-Lei nº 201/67. Dos pedidos. A. Diante dos argumentos reapresentados, por entender que estão presentes os elementos necessários e suficientes para a instauração do processo político administrativo para a cassação de mandato eletivo do senhor prefeito Rui Diomedes Fávaro, espera-se e requer-se o recebimento e acolhimento da presente representação, com todos os documentos que a instruem, para que seja constituída a comissão processante, de acordo com as normas aplicáveis ao caso, e que o mesmo seja processado e julgado com base na Lei Orgânica do Município de Dois Córregos, em seu artigo 71, e nas leis número 8.666/93, artigo 9, inciso 3, e Decreto-Lei 201/67, e Lei 8.429/1992. B. Constituída a comissão processante, espera-se e requer-se o processamento desta representação, assegurando-se ao representado o contraditório e a ampla defesa, com obediência às normas procedimentais aplicáveis ao caso. C. Considerando que os elementos de provas constantes possam exigir a preservação do sigilo, necessário em razão do princípio da presunção de inocência, espera-se e requer-se que o recebimento e acolhimento desta representação e que tal se dê mediante a advertência de que os senhores vereadores deverão resguardar sigilo sobre as informações que possam afetar terceiros. D. Requer que a mesa diretora, caso a presente representação seja recebida, que é o que espera, conforme a lures requerido, determine o afastamento preventivo do prefeito, evitando assim interferência nos trabalhos de investigação. E, por fim, requer que, ao final dos trabalhos, seja julgada totalmente precedente a representação, com a consequente cassação do mandato eletivo do senhor prefeito Rui Diomedes Fávaro como medida política de justiça. Nesses termos, pede deferimento. Luiz, Dois Córregos, 15 de outubro de 2020, Luiz Antônio Casonato. Vamos passar, então, à deliberação sobre a representação que acabou de ser lida. Esta deliberação plenária é simplesmente para ser votado pelos vereadores se a representação deve ou não ser recebida. Se for recebida, será aberto processo de cassação de mandato por infração político-administrativa. Se for rejeitada, a representação será arquivada. Antes de iniciar a votação, esclareço que o quórum é de maioria simples simbólica e será adotado o sistema de votação individual nominal, utilizando-se os termos sim, não ou abstenho. Os vereadores que forem favoráveis ao recebimento da representação, quando chamados a votar, deverão dizer sim. Aqueles que forem contrários ao recebimento da representação, deverão dizer não. E os que fundamentamente por impedimento ou suspeição forem abster-se de votar, deverão dizer abstenho. Esclareço também que os vereadores, se quiserem, poderão usar a palavra para justificar o seu voto antes de proferi-lo. Alguém necessita de mais algum esclarecimento?
A gente vai poder usar a palavra só na hora do voto? Só na hora do voto. Na hora que chamar, é por ordem alfabética, e chama, faz a justificativa e depois vota. Sim ou não, ou abstém. Sim. É só a discussão, só. Discussão não. A deliberação é a votação, né? Que aí na hora por ordem alfabética vai chamando, vai se justificando e falando o voto daí, no final. Vamos iniciar a votação. Solicito a senhora segunda secretária que faça a chamada dos vereadores para que profiram seus votos. Ao seu Antônio Mazieiro. Com a palavra, presidente. Com a palavra. Bom, essa representação que está sendo analisada e vai ser votada agora, uma representação por infração político-administrativa. No entanto, analisando aqui, essa representação não aponta que crime que o prefeito tenha cometido. Menciona a violação do dispositivo da Constituição, porém não aponta qual o crime que o prefeito possa ter cometido. Essa nota apresentada, que eu entendi aqui de R$ 46,50, foi uma compra feita pela autarquia Saidoco. A autarquia Saidoco, ela possui autonomia própria, ela possui CNPJ próprio, ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado, de maneira isolada, ela possui quadro de servidores próprios, ou seja, ela tem um orçamento próprio, ela possui também o controle interno próprio, é totalmente independente do município, o orçamento da autarquia. Para ser responsabilizado por uma compra, por conta de gastos públicos, tem que ser ordenador da despesa. O prefeito, ele é ordenador de despesas do município, da prefeitura do município de Dois Córregos. Porém, o ordenador de despesas da autarquia não é o prefeito. A autarquia possui ordenador próprio. Eu acho que não existe possibilidade do prefeito Rui Fávaro, no caso em questão, não existe essa possibilidade do gestor ser responsabilizado por uma despesa que não é ele quem ordena. Tanto que, já falei no início, essa representação não aponta qual foi o crime cometido pelo prefeito. Muito pelo contrário. Eu quero falar aqui alguma coisa a respeito da gestão de recurso público. Vou dar o exemplo de 3 pregão que aconteceram a respeito dos investimentos que vem sendo feitos na área da educação. Pregão para aquisição de mobiliário escolar. Pregão para aquisição de material pedagógico e educativo. Pregão para aquisição de kits de uniformes escolares. Investimentos planejados nessas 3 ações seriam de R$ 4.747.000. No entanto, com um trabalho sério do Departamento de Licitação, gerou-se uma economia de R$ 2.367.000. Eu sei, presidente, que o Decreto de Lei 201 de 1967 não permite que não seja colocado em votação. Tem que ser colocado em votação na primeira sessão uma representação feita nessa casa. Porém, deixo aqui relatado tudo que foi falado e deixo o meu pedido, que essa representação seja arquivada aqui hoje nessa casa. Obrigado, presidente. Ô, vereador, o senhor só não proferiu o voto, né? Lógico que dá a entender que... Meu voto é não. Não, tá. Pastor Celso. Está desligado.
Melhorou? Eu pensei que a gente tivesse uma justificativa um pouco melhor. A pergunta é, quem nomeia o diretor do SAEDOCO? Lá mesmo, entre eles, fazem uma eleição, ele é nomeado pelo prefeito. Quem encaminha os pedidos de créditos a essa casa para o SAEDOCO? Eu nunca recebi nenhum pedido do SAEDOCO para casa, sempre recebi via prefeitura, via município. Então, dizer que o prefeito não tem responsabilidade nisso aqui, existe a questão da responsabilidade solidária. Se ele nomeou alguém e se esse alguém não prestou atenção no que vinha acontecendo, ele é tão responsável quanto quem cometeu o erro. Ah, mas não deu nem R$500 no fim das contas. Pergunta para o pai de família, que ganha só 1.000 conto por mês, se R$500 não faz diferença para ele. Eu queria dizer 2 ou 3 coisas aqui antes de proferir o meu voto, presidente. Eu fui criado com muita dificuldade, com muita pobreza. E um dia todo domingo eu ia para a casa de um parente para poder chupar laranja, porque na minha casa não tinha nem laranja para chupar. E um dia eu fui na casa desse parente e vim com um dadozinho assim, ó, aqueles vermelhinhos, que a molecada brincava. E depois de ter andado uns 900 metros, eu comecei a fazer assim, brincar com o dado. E a minha mãe perguntou de onde era. Eu disse, é da casa do Geraldo. Estava de onde? No portão. Do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de dentro. Vai lá e devolve. Pede perdão. Devolvi, pedi perdão e apanhei a hora que eu cheguei em casa, com a seguinte explicação da minha mãe. Quem mete a mão num dadinho, daqui a pouco está tirando um carro lá de dentro. A questão aqui não é de valores. A questão aqui é de integridade. A questão aqui é de observar que quem tem coragem para fazer um desvio de 50 conto, de 40 e pouco, infelizmente me desperta a possibilidade de que algo maior possa ser feito no futuro. A Câmara tem a responsabilidade de se pronunciar. O prefeito de Colatina, Serginho Meneghelli, diz o seguinte, que prefeito nenhum rouba, contrata, apadrinhado, realiza coisas erradas sozinho. A Câmara é responsável pela fiscalização e pelo impedimento do prefeito caso ele venha fazendo coisas erradas. Eu gostaria que hoje ficasse claro, registrado aqui, que eu não vou prevaricar. E eu solicito àqueles que entraram, inclusive aqueles comerciantes que me procuraram e disseram, vai passar em branco, eu quero dizer para vocês que não vai passar em branco da minha parte, eu não vou prevaricar. E aqueles que entraram e que realmente denunciem ao Ministério Público, também os vereadores que quiserem prevaricar nessa manhã, desculpa. Que façam uma denúncia e apresentem ao Ministério Público aqueles que não querem, que a cidade saiba quem é que não quer que se investigue o prefeito. Porque a nossa função é exatamente essa, de investigar o prefeito. Em 2012, eu era candidato a vereador e a coligação do atual prefeito entrou pedindo a minha impugnação. Não prosperou. 2016, mas eu tive que me defender. 2016, eu era candidato a vereador, a coligação do senhor prefeito atual entrou com um pedido de impugnação da minha candidatura. E eu tive que recorrer a São Paulo porque o juiz aqui fez que prosperasse. Pasmem os senhores, em 2020, a história se repete. E de novo eu tive que me defender. E pela terceira vez eu fui inocentado. Por que o seu prefeito não pode vir aqui dar explicações e ser avaliado por nós, se eu tive que me defender de 3 acusações infundadas de uma coligação que não quer que eu concorra? Meu voto é pela abertura. Meu voto é sim. Edmilson. Com a palavra. Com a palavra. Concordo faço das minhas palavras do pastor. Sobre o que o Tião Mazieiro falou, que não há irregularidades, se não houvesse, acho que a SAEDOCO poderia comprar material de construção seu também, né? Do Rogério Amaral, tintas da Mara, pão lá da padaria do Mauricinho.
E acho que eles não compram, né? Então, isso aí é a minha opinião a respeito da situação. Se é para investigar, vamos votar sim, que é a nossa obrigação de investigar o prefeito, e que o prefeito seja absolvido igual foi absolvido o pastor, pela 3ª vez, na justiça. Então, meu voto é sim. José Lourenço. José Eduardo Trevisan. José Eduardo Trevisan, desculpa. Com a palavra. Com a palavra. Bom, quanto a essa representação do processo de cassação contra o prefeito, eu acho que a função dos vereadores, a nossa função é fiscalizar e investigar o que o prefeito está fazendo. Que realmente, que não só o prefeito como o diretor do SAIDOC também são responsáveis pelo que fazem. Tudo que o prefeito faz, que manda para a Câmara aqui, como o pastor falou, não vem nada do SAIDOC. Quer dizer, o prefeito é responsável tanto quanto o diretor do SAIDOC. Então a gente não tem que ver os valores. Os valores são mínimos, mas é coisa errada. Então não importa se é igual a um furto. Tem furto pequeno e furto grande, mas responde pelo furto, é a mesma coisa. É dinheiro, é quantia pequena, é R$500, mas amanhã pode ser 1 milhão. Então, eu acho que a prefeitura aí, nós vereadores aqui, eu acho que temos que fiscalizar sim, porque tanto o prefeito quanto o diretor são responsáveis pelos seus atos. Então e também um detalhe a mais que eu acho, não sei se vai passar essa votação ou não, mas eu acho que isso aqui tem que ser encaminhado também direto ao Ministério Público também, para ele tomar a atitude que deve ser feita. Era isso que eu tinha que falar, meu voto é sim. José Lourenço. Eu tenho... Com a palavra, presidente. Com a palavra. Aliás, eu não tenho conhecimento tão profundo de leis como os nossos amigos. E eu gosto muito de acompanhar o raciocínio deles, porque eu acabo aprendendo muito com isso, né? Eu acabo adquirindo um conhecimento que eu não tinha até por falta de estudos. Confesso que não tenho tanto estudo assim, fiz apenas 4 anos de aula, mas isso não é o detalhe para hoje. Então, cada palavra que eu ouço aqui, eu levo em consideração, porque eu sei que ela está partindo de pessoas competentes, pessoas que têm um conhecimento profundo e que vale a pena a gente analisar. Mas no caso em questão, porém, eu entendo, no meu modo simples de ver as coisas, eu entendo que o momento é inoportuno. Nós estamos hoje é 22 de outubro. Uma comissão processante, ela tem até 90 dias para se concluir. Ela pode demorar 90 dias. Nós corremos o risco de abrir uma comissão hoje, e de entrar nessa processante, chegar dia 31 de dezembro e ela não foi concluída. Num período eleitoral, com essa possibilidade de não concluirmos em tempo hábil, eu acho que é prejudicial, não é interessante. Dia 31 termina meu mandato, eu não volto mais, eu não sou candidato. Aqui nós temos outros vereadores na mesma situação, que não voltam mais. Temos outros que podem voltar ou não. Ou seja, nós corremos o risco de deixar em andamento uma comissão, uma SEI, que vai ficar para outras pessoas. Ela vai terminar o mandato do prefeito, termina o mandato dos vereadores e ela não foi concluída. Então eu, no meu modo simples de ver as coisas, eu estou vendo dessa forma. O momento é inoportuno. Eu voto contrário à abertura. Maravalda. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Eu gostaria de começar falando sobre... O pastor disse que houve um desvio. Não houve um desvio, houve uma irregularidade, que é o que apresenta na representação. Ele fala de irregularidade. O pastor, nós sabemos aí que tem até um contratempo pessoal aí com o prefeito, pelas palavras. Não pode comprar da gente, porque eu não sou funcionária pública.
Então, a prefeitura não compra. O serviço que eu faço, faço gratuito. Quando precisa ser feito, faço gratuitamente. Só para deixar registrado. Uma representação muito mal feita, não tem argumentos para caçar um prefeito. Está muito mal explicado, está muito mal argumentado, sem falar da pessoa que assinou essa representação, né? Uma pessoa que fez tudo para que o Hotel Estância Santa Paula não viesse para Dois Córregos, que trabalha contra a cidade, irmão do vice-prefeito. O que podemos esperar mais uma vez dessa pessoa, né, que entrou com essa representação? Realmente, o que eu entendi aqui, não existe crime. O prefeito não cometeu nenhum crime aqui. Existe uma violação da Constituição Federal. Como que o prefeito vai se defender se não tem um apontamento do crime que ele cometeu dentro de uma representação? Não tem, não fala aqui. Precisa saber qual a acusação que foi feita contra o prefeito, para ele poder se defender. E aqui não se fala. Realmente a SAIDOCO é uma autarquia, ela tem despesa própria, ela tem fiscalização do Tribunal de Contas. O prefeito não pode responder por uma situação da SAIDOCO. Quem responde pelas contas da SAIDOCO é o superintendente, é o ordenador de despesas da SAIDOCO, não o ordenador de despesas da prefeitura, que é o prefeito. Então, a pessoa que fez a representação devia procurar saber, antes de fazer uma representação e tentar tirar no momento político, que a gente sabe que isso daqui é bem político, tentar denegrir a imagem do prefeito, escolhido pelo povo. Para uma pessoa ser responsável pelos gastos públicos, ela tem que ser a ordenadora, e não é o prefeito. Não dá para o prefeito ser responsabilizado por isso. Todas as compras públicas, em tese, têm que ser feitas por licitação. Mas a Lei 8.666, de 1993, ela deu uma brecha que pode ser feito compras indiretas que não precisa de licitação, até no valor de R$ 17.500. Então, o que eles fizeram não está fora da lei. Eles fizeram uma compra indireta, uma compra direta, até no valor, né, que se fala aqui, R$ 46,50 no ano que se aponta aqui, né, que foi de uma encadernação. Para se fazer uma licitação hoje, tem que ser publicado nos jornais de trânsito aqui de Dois Córregos e no Diário do Estado ou da União. Hoje, para se fazer uma publicação no Diário Oficial, custa-se R$ 300, em torno de R$ 300. Se tudo que está apontando aqui deu 100, 200, 40, 500, se tivesse feito uma licitação, como ele fala aqui que tem que ser feita a licitação, só de publicação se gastaria R$ 600. Aí sim dava para caçar o prefeito. Aí daria. Se abrisse uma licitação, ou o superintendente da SAIDOCO, aí eu falo para você que daria. Agora, por uma despesa dessa, é vergonhoso. Eu tenho vergonha de escutar o que eu estou escutando aqui, de ver vereadores votando a favor de uma cassação de um prefeito que não tem argumento numa representação. Isso aqui está tão mal feito que não tem argumento aqui para se falar. Ele deveria procurar saber quais são os meios, né, ou o advogado que fez isso para ele, procurar saber da lei quem é o responsável pela ordenação, pelas despesas da autarquia. Não entrar com uma representação, jogar isso aqui no momento político, que nem o Zé Lourenço deixou aqui, vai abrir-se uma SEI para 90 dias para tentar ser concluída uma SEI, mais uma vez contra o prefeito, outro tiro no pé que está se dando, outro tiro no pé. Prefeito é eleito pelo povo. É o povo que tem o direito de tirar o prefeito de lá. Não uma representação mal feita que nem essa. Meu voto é não. Olha, é vergonhoso, cara, a gente tem que passar por uma situação dessa, cara. Sempre tentando projetar a culpa ou no advogado, ou em quem entrou com a representação, ou no superintendente da SAIDOCO, né? As pessoas
que estão nos assistindo, até mesmo depois desse vídeo aí, a situação de um legislativo. Quem elege o prefeito é o povo, mas quem elege o legislativo também é o povo, com a função e a incumbência de fiscalização. Não é? Abrir-se pedido de cassação por causa de fake news que não existiu é possível. Dizer aqui para o nosso finado vereador Dinho Espírito que ele era responsável, ele também não era o responsável direto pelo ato que aconteceu no processo que ele respondia. Por várias vezes ele disse, não sou eu não decido, mas ele estava por uma responsabilidade, né? Ele também estava ali. Então, tudo pode aqui nessa Câmara, quando não se fala do prefeito, né? Gente, pelo amor de Deus, erro é erro. Nós não estamos caçando, nós estamos abrindo uma investigação para que as partes se defendam e mostrem. Não é R$40, como a vereadora diz, chega quase a R$500 se somar os gastos feitos. O teor da representação, quem o fez, foi um cidadão. Não se questiona por que o cidadão não tem que ser respeitado quando ele faz uso da sua cidadania e vem representar. Não é obrigatoriedade que ele tenha um advogado. Ele escreveu e fez da forma com que ele entendia. O importante não é o teor jurídico, e sim o fato. É um fato. Quem de nós aqui... Ontem, quando eu estava dando uma aula e caminhando na rua, pessoas me pararam de carro, mas essa pouca vergonha vai continuar. Nós somos comerciantes. Quer dizer que enquanto está se gastando na papelaria, poderia estar gastando na minha, que não ganho também um salário. E a gente, como vereador, tem que se omitir disso, porque não vai dar tempo. Não importa, se não der tempo, os próximos vereadores, se quiserem, que prevariquem. Se eles acharem que é de bem, eles que o façam. Ou a gente é eleito para cumprir a nossa responsabilidade, independente de quem seja. Porque nós... A vereadora Mara coloca, porque o pastor tem problemas pessoais. É isso que se sai falando, que nós temos algo contra o homem ruim. Nós temos aqui a responsabilidade de fiscalizar o prefeito. E se hoje é o Rui, amanhã, se for o outro, será o outro. O vereador não pode ficar em cima do muro porque defende ou porque acusa. O quanto nós vamos precisar nos pronunciar para dizer que nós cumprimos as nossas obrigações. Agora, quando diz, numa solicitação aqui, que era para caçar o Trevisan, por motivos absurdos, foram a favor. E contra uma coisa evidente, se tem crime, se não tem crime, se a Saidoco é responsável ou não, o que se faz para a gente saber? Abre uma investigação. A própria vereadora Marta, quando foi para abrir a investigação, ela disse, eu vou até mesmo contra a Mara. Eu não estou falando que nós vamos caçar, mas nós vamos fazer uso da nossa prerrogativa, que é fiscalizar. Agora chega, nós vamos arquivar uma denúncia de um cidadão, porque acha-se que esse cidadão é irmão do vice-prefeito e ele não tem... Como é que você julga quem ou quem não tem direito, se ele é um cidadão e goza das prioridades dele políticas? Isso inibe. Sabe por que só ele faz? Porque o povo ainda não sabe do direito que tem. O cara se sente ofendido, ele já foi contratado, ele é amigo do prefeito, ele é um cargo de confiança, e agora ainda ele pode ir na Saidoco e fazer serviço. Isso ofende a moral, gente. Não é possível que nós, porque somos vereadores, vamos achar uma defesa num lugar que ainda não tem defesa. Nós estamos caçando, como a Mara está falando, porque é o povo que coloca, porque nós queremos prejudicar politicamente. Bom, então nós não precisamos, eu já falei em outras falas minhas, não precisa de vereador. Não precisa de vereador, então, se não precisamos fiscalizar. Sabe, às vezes eu deixei de me candidatar esse ano, algumas pessoas me perguntam, por que você não foi? Eu convido as pessoas, por que você não vem fazer parte aqui da Câmara? Por que você não se candidata para você ver como é que funciona? Quem quer trabalhar, quem quer ser responsável, quem quer fazer a sua função de fiscalização, é colocado, como a Mara falou, o pastor tem... Aí sai daqui, da Câmara, nos 4 cantos da cidade, mentindo, porque o pastor quer ferrar o Rui, porque o Rui não gosta dele. Gente, como se a gente aqui fosse criança, se a gente fosse bandido, que a gente fica tentando prejudicar uma pessoa por implicância. Me desrespeita como ser humano.
Me desrespeita como pessoa. Que eu tenho implicância com alguém e quero acabar com a vida de alguém. Se alguém faz isso e acha que o outro é capaz de fazer, se contente com o seu próprio posicionamento. Não coloque palavras, porque nós somos adultos, eleitos pela nossa competência, trabalhamos seriamente, fiscalizamos. Eu desafio a senhora Mara, a vereadora, a colocar em que momento eu fui desleal aqui na Câmara, ou votei por deslealdade sem uma justificativa plausível. Agora, se o prefeito, hoje no mandato, ou qualquer outro estiver na função de responsabilidade, sim, master do município, embora seja uma autarquia, porque então que é o prefeito que escolhe o diretor? Para escolher ele pode, agora na hora de responsabilidade financeira e de gastos errados, ele não pode responder. Ele só responde aquilo que é bom para ele. O que é ruim, ele é perfeito, ele é ótimo. Como o Tião falou, ele economizou. Que desculpa tem essa? Ele economizou, então ele pode pegar? Já que ele fez algumas coisas boas, ele pode fazer alguma coisa ruim? Nós podemos permitir isso como vereador? Eu espero que esse discurso não vai ficar aqui não, nós temos que mandar bala, porque sabe o que vai acontecer quando a gente sair daqui? A linha de política que se faz, olá, estavam querendo caçar o prefeito porque eles têm medo de perder na urna. Eles estão querendo caçar o prefeito porque eles estão contra o Rui. Esse é o discursinho barato que se faz quando se precisa ser protegido. O cara não precisa ser protegido, ele precisa fazer as coisas dentro da lei, e ele vai ter o tempo dele para vir aqui se explicar e explicar à população. E se realmente for um valor que não tem fundamento, se realmente ele for uma pessoa que não tem responsabilidade, ele prova. Agora, o Legislativo não pode fazer esse serviço? Nós vamos mandar, claro, o Ministério Público fazer o do Judiciário também, mas o que nós estamos fazendo aqui até o final do ano? Nós não vamos abrir uma comissão. O cara confiou na Câmara, colocou aqui, a Câmara tem essa prerrogativa, nós não vamos fazer. Nós não vamos fazer porque é jogo político? Porque é jogo político, alguém tem medo de alguma coisa? Gente do céu, fomos eleitos pelo povo. Já está. Tem 10 minutos? Não. Ah, achei que eu tinha 10, estava olhando no relógio. Bom, gente, não preciso nem proliferar, eu espero que as pessoas tenham consciência, não sejam incoerentes. Olha a incoerência no voto, a gente começa a puxar os vídeos e coloca quando se vota aqui e quando se vota ali. Ninguém aqui está caçando, como a Mara mesmo disse, quando ela abriu contra o Dinho e contra o Trevisan, que quem caça é o povo, ela colocou isso, mas ela abriu. Ela abriu, mesmo não tendo sustentação para aquilo. Ela pediu para abrir, e agora ela pede para fechar diante de uma coisa muito mais grave. Então, que a gente tenha coerência e faça jus ao voto que a gente teve, porque se ele foi eleito pelo povo, eu também fui, e estou aqui para fazer o meu papel. Sim, vamos abrir, vamos investigar, e vamos ver se a pessoa e as pessoas envolvidas se defendem. Marta? Bom dia a todos, bom dia, presidente. Bom dia. Nobres pares. Eu faço aqui as minhas palavras do Zé Lourenço. Eu acho que esse não é um momento oportuno. Essa representação pode ser feita em outra oportunidade e nós vamos deixar isso em andamento. Então, eu tenho o mesmo posicionamento do Zé. Achei que foi muito coerente no seu posicionamento e na sua fala. Então, meu voto neste momento é não. Deu 4-4 dos votos, então eu desempato e vou votar sim para abertura. Encerrada a votação, eu proclamo o seguinte resultado. Por maioria de votos, a representação por infração político-administrativa apresentada pelo cidadão e eleitor Luiz Antônio Casonato, em face do prefeito municipal Rui Fávaro, foi recebida. Votaram favoravelmente ao recebimento da representação os vereadores Celso Roberto Pegorim, Edmilson Henrique de Almeida, José Eduardo Trevisan, Maria Cristina Cury e Maurício Godoy Prado. Votaram contra o recebimento da denúncia os vereadores Alceu Antônio Maziero, José Lourenço Espírito, Mara Silvia Valdo e Marta Maria Wick. Uma vez que a representação foi recebida pelo plenário, será de imediato elaborado o sorteio dos 3 membros que integrarão a comissão processante, que já ficará automaticamente constituída, e os 3 membros também já escolherão o presidente e o relator da comissão processante. Esclareço que o membro que for escolhido presidente da comissão será o responsável pela abertura e pela tramitação do processo de cassação por infração político-administrativa, que terá o prazo máximo de 90 dias para ser concluído.
prazo esse contado a partir da notificação do representado para a apresentação de defesa prévia. Feito esse esclarecimento, vamos então dar início ao sorteio dos vereadores que integrarão a comissão processante. Solicito ao servidor da Casa, Júnior Nicolete, que traga o material para sorteio. Com a palavra, presidente. Com a palavra. Eu preciso saber se eu não posso me declarar incompetente para isso, em função dessa alegação de que existe uma coisa pessoal entre o prefeito e eu. Eu precisava que o jurídico desse parecer, porque agora eu recebo uma acusação de estar fazendo uma coisa pessoal. E eu quero me declarar impedido neste momento. Com a palavra, senhor presidente. Se não for possível, estou tranquilo, desculpa. Se não for, estou tranquilo, continuo, mas eu quero saber se eu não posso. Viu? Ele que alegou que ele foi perseguido lá, que entrou com a ação, foi relatório dele mesmo. Com a palavra, presidente. Que foi feito. Eu acho que... Espera um pouquinho, eu vou consultar. Eu só usei a defesa. Peraí, pastor. Eu só usei a sua defesa, o que você colocou na sua defesa, falando que os motivos foram pessoais por esse motivo que ele falou. Só isso. Eu não disse que... Desculpa, só para complementar. Eu não disse que foi pessoal. Eu disse que como eu precisei me defender, ele também se defenda. Você entendeu? É isso, nesse sentido. Com a palavra. Eu não disse que era Cris, pessoal. Eu vou falar só um pouquinho. Como Pera, eu precisei me defender, ele também se defenda. Os vereadores envolvidos é o pastor e a Maravalda. Então eu suspendo a sessão e vou consultar o jurídico. Porque, na realidade, é o uso de palavras, sempre tentando transformar. Você não falou em momento algum que você tinha alguma coisa contra, mas é o uso da palavra, cara. Sempre assim. Agora vai falar por aí que você tem alguma coisa pessoal, porque é do seu discurso. Você não falou em Não é momento momento, não é nada disso, viu, pastor? Mas você falou isso. Eu só quis usar o que Não, você você quis usar colocou, como você sempre usa, Mara. Que você colocou e você foi, Não. sim, perseguido, que foi, né? Não é nem perseguido, que entrou contra você. Eu usei, na verdade, o seu discurso para falar que foi uma perseguição pessoal. Você disse que entendeu? tinha coisa pessoal com o prefeito. Não foi. O prefeito aí entrou porque ele tinha motivo, o pastor se defendeu. O pastor quis dizer o seguinte, eu vou entrar... Para distinguir as coisas. A senhora é inteligente para distinguir as coisas, viu, pastor? Que ele saiu, ele entendeu perfeitamente. Todo mundo Ele entendeu, sim. Todo Ele é mundo bem entende. inteligente para isso, não precisa Todo você mundo ajudar, não. entende. Não precisa você ajudar, não. Onde você Todo quer mundo é chegar? inteligente o Cris, suficiente. Mara. Tá suspensa? Tá, mas eu vou reabrir a sessão. Jean, bate aí. Pode continuar, que eu não veio. Não, é isso. Inteligente o suficiente, não. Ele entendeu perfeitamente quando é que você queria chegar. Ele disse que se ele teve que se defender, o prefeito também teria que se defender, ou qualquer outro tem o direito de se defender. E não disse em momento nenhum que ele tinha algum problema pessoal com o prefeito. E você disse, o senhor tem algum problema pessoal. Quem está ouvindo e da maneira que você vai falar, o pastor abriu lá, falou... A senhora é dona da razão. Parabéns. Parabéns, você é dona da razão. Nesse caso, Você você quer está errado. convencer até Cris, Deus. Você tá Cris, errada. Você pera, é aí. Deus. Você tá errado. Convencer. Vou reabrir, pera. Você é dona da Cris. razão. Mara, O problema é que tem dois pera aí, deuses. Cris, pera. É isso mesmo. Vou reabrir a sessão. Mediante o questionamento do vereador Pastor Celso, consultei o jurídico e ele falou que não tem impedimento nenhum. Então podemos continuar o sorteio. Eu só quis justificar isso. José Eduardo Trevisan. Não põe não, tá? Pula, meu. José Lourenço Espírito.
Não, pode tirar. Ai. Tião. Aí já dá um trio. Zé Lourenço, quer ver? Só que não quer. Só Põe o relatório porque ele é ótimo. Eu também não queria. Você sabe. Sim, não precisa. Não. Ah, tá. Sim, sim. É? Foram então sorteados como membro da comissão processante os vereadores Marta Maria Wick, Mara Silvia Valdo e Edmilson de Almeida. Solicito então aos vereadores sorteados que escolham entre si o presidente e o relator da comissão. Vamos lá na sala conversar. Que nem nós fizemos na outra. Declaro suspensa a sessão. Mas tem mais coisa para votar, né? É esse projetinho, né? É, mais coisa rápida. Nossa, eu tô ferrada. Né? E eu então, rapaz, prazo, as coisas tudo aqui, ó. Ô pastor, preciso falar com você depois. Espera um pouco. Reaberta a sessão. A Marta, Presidente, presidente, relatora e membro. Declaro reaberta a sessão. Fica então deliberado a comissão processante constituída, composta pelos vereadores. Como presidente, a Marta Maria Wick. Como relatora, a Mara Silvia Valdo. E como membro, o senhor Edmilson Henrique de Almeida. Desejo um bom trabalho aos integrantes da comissão. Dando continuidade à nossa sessão, informo que as comissões permanentes competentes emitiram pareceres conjuntos e favoráveis aos projetos de lei do Executivo 74 de 2020, 75 de 2020 e a proposta de emenda à Lei Orgânica 4 de 2020. Dando início às nossas deliberações, discussão e votação única, vamos primeiramente deliberar sobre o projeto de lei número 74 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, vamos passar a votação única do projeto. Informo que o quórum para aprovação desse projeto é de maioria absoluta simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação desse projeto permaneçam como estão. Aprovado. Agora vamos deliberar sobre o projeto de lei número 75 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, vamos passar a votação única. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão. Aprovado. Dando prosseguimento à nossa sessão, vamos agora à deliberação e discussão em primeira votação sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica número 4 de 2020, de autoria da mesa diretora, que acrescenta o artigo 106A na Lei Orgânica Municipal. Alguém gostaria de fazer uso da palavra?
Encerrada a discussão, vamos passar à primeira votação da proposta. Informo que o quórum para aprovação dessa proposta é de 2/3 nominal. Coloque então em primeira votação. Solicito a segunda secretária que faça a chamada dos vereadores para que falem seus votos. Alceu Antônio Maziero. Sim. Celso Roberto Pegonin. Sim. Eduardo Edmilson Henrique de Almeida. Sim. José Eduardo Trevisan. José Lorenzo. Sim. Mara Valdo. Sim. Criscuri, sim. Marta. Sim. Maurício. Sim. Aprovado em primeira votação a proposta de emenda de lei orgânica. Bom, finalizando agora, vamos deliberar em segunda votação sobre o projeto de lei 61/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a aprovação e registro do loteamento residencial Jardim Olímpia, na forma e com as condições e obrigações que estabelece e dá outras providências. Informo que o quórum para aprovação desse projeto é de maioria simples simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação desse projeto permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, eu desejo um bom dia a todos e declaro encerrada a presente sessão. Marta, se você puder abrir um grupo, nós três, você colocando, né? As datas, as coisas que vai, reunião. Você tem que ficar atento só nos prazos aí.